Eu digo assim que é o meu propósito mesmo, sabe, mais importante, que é colocar aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço a serviço do outro. É onde eu entendo aí que eu mais me insiro nesse mundo, nessa missão. E para mim, Edgar, nossa, assim, é muito gratificante quando eu percebo as pessoas que eu acompanho e quando eu noto a diferença que a gente consegue fazer na vida dessas pessoas. A mudança de postura, a mudança da forma como a pessoa se coloca, mas principalmente a mudança interna. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Eu tô me sentindo o Pedro Bial, gente, porque a mulher que está na minha frente é uma sumidade na área da comunicação e ela foi entrevistada há pouco tempo por ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Bial. E ela é autora de grandes livros de comunicação, inclusive um com Roberto Kovalik. Aqui na minha frente, no Comunica Play, para começar o 4º episódio da primeira temporada, Leni Quirilos, também conhecida como Leni Querida, de tão querida que é na área. Prazer te receber, querida. Obrigada, Edgar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que, nossa, dissemina princípios sobre comunicação que são tão úteis, tão relevantes para tanta gente que precisa, que te segue, que te admira. Então, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É uma Obrigada. Honra. Obrigado. Aliás, obrigado por todos os pontos de contato que a gente já teve nos últimos anos, em alguns eventos juntos, eventos que eu organizei também, que você me deu o prazer de tê-la como palestrante. Sim. Graças a uma conexão aí do nosso amigo em comum, Mark Tawil. Mark Tawil, beijão, queridíssimo. Queridíssimo. Isso Logo mesmo. mais ele vem aqui também. Que E bom. hoje vamos ouvir um pouquinho a sua história. Ótimo. Tá todo mundo curioso para saber quem é Leni Quirilos na fila do pão da comunicação, como a gente diz aqui. Ótimo, ótimo. Puxa, Edgar, eu sou uma apaixonada pelo tema. Eu adoro comunicação desde muito cedo. Eu sempre tive muito interesse assim, em olhar para as pessoas, observar as pessoas, conhecer pessoas diferentes. Sempre foi algo que me mobilizou muito. E quando eu comecei a minha vida aí de estudante, comecei a pensar na vida, no que eu ia fazer, eu sempre pensava em algo que envolvesse pessoas, o trato com pessoas. Então, assim, eu já tinha convicção que eu não gostaria de fazer nada que tivesse, assim, área de exatas, aquela coisa mais fria. Só que a área de humanas, eu também achava que, para mim, né, para o meu interesse, era uma coisa que não ia me atender tanto. Tá. Eu sempre tive interesse também na área da saúde, de uma maneira geral. Sempre tive curiosidade de entender como que o nosso corpo funciona, como que os processos acontecem. Sempre tive muito essa curiosidade. E quando eu comecei a cruzar, a entender esse interesse na área de saúde, com o interesse na área de pessoas, de estar em contato com as pessoas, a comunicação surgiu como algo muito forte para mim, muito evidente. E foi quando eu tive acesso, né, ao conhecimento sobre esse curso. Estava, se eu não me engano, tipo na 8ª série, Sim. primeiro ano do ensino médio, alguma coisa assim, quando eu tive contato com a fonoaudiologia. Na época, a fonoaudiologia ainda era pouco conhecida, era uma carreira que estava se expandindo, mas que ainda eram poucos os cursos, né, que ofereciam, poucas as universidades, quero dizer, que ofereciam o curso.
E aí eu comecei a pesquisar, comecei a tentar entender. E, assim, eu, desde pequena também, eu sempre morei lá na Vila Clementino, na Borges Lagoa, e eu sempre passava pela Unifesp, né? E eu olhava e achava muito interessante, gostava daquele movimento, daquelas pessoas que andavam para lá e para cá. E eu pensei, puxa, eu vou estudar aqui, eu quero estudar nessa universidade. Nossa, foi assim um super desafio, porque, só para você ter uma ideia, na época nós tínhamos 25 vagas na Unifesp. Uau! E eram vagas assim muito concorridas, e eu me dediquei muito, estudei muito, porque realmente era algo que eu tinha a convicção que eu queria fazer. E eu sou um pouco teimosa, sabe? As más línguas dizem teimosa. Eu prefiro dizer que eu sou persistente, sabe? Que eu sou resignada, assim, a ir atrás, a buscar as coisas que eu quero. E sempre foi muito minha marca. E aí eu botei na minha cabeça, Edgar, falei, não, eu vou estudar aqui, é o que eu quero fazer. E aí estudei muito. Eu tive que tirar, vamos dizer, uma desvantagem, que era o fato de eu sempre ter estudado em colégio público, desde pequena. Então, assim, eu sabia que eu ia ter que, né, quebrar uma diferença lá de falta mesmo de uma estimulação mais apropriada, mais interessante. Eu peguei ainda a fase onde escola pública era muito reconhecida, inclusive era interessante. Eu tinha colegas que não iam tão bem, não estavam conseguindo tirar nota, e aí era comum que os pais os tirassem da escola e colocavam numa escola particular para eles serem aprovados, para eles passarem de ano. Então, eu ainda peguei até 7ª, 8ª série, tinha muito essa história, a gente tinha que estudar muito, e eu tive um ensino bem bacana. A partir do ensino médio, a gente já começou a vivenciar aquelas situações, né, infelizmente, da perda de qualidade no ensino público, de uma maneira geral. Tanto que, para você ter uma ideia, eu me lembro bem que no 3º colegial, né, no 3º ano do ensino médio, nós tivemos 3 meses de greve de professores. Uau! E assim, prestes a fazer vestibular. Né? Isso tem um impacto gigantesco, Nossa. porque o ensino já era deficiente no ensino médio, e aí eu vivi greves também, isso tem um impacto absurdo. Pois é. E aí eu falei, não, mas não importa, eu quero, eu vou atrás e tudo mais. E aí eu me dediquei muito, estudei muito. Eu estudava e trabalhava, na verdade, era uma coisa assim mais... pesada, vamos dizer, né? E era mais comum também isso, né? Era mais comum. Era mais comum. E aí eu me dediquei, fiquei muito feliz quando consegui entrar na Unifesp, que é exatamente onde eu queria. Na época eu entrei na PUC também, mas a minha escolha era a Unifesp já desde do início. E fiquei muito feliz. Aí eu comecei a conhecer o curso, comecei a ver como que era, quais as coisas que existiam, porque às vezes a gente tem uma expectativa, mas lá dentro é diferente, muda. E eu fui ficando, Edgar, cada vez mais encantada. O meu primeiro ponto de interesse foi a área de audiologia, que é a parte da fonoaudiologia que estuda as questões da escuta, né, do ouvir. E junto com a audiologia, eu me encantei com a questão da voz. Só para você ter uma ideia, áudio e voz são 2 áreas da fonoaudiologia que são assim um pouco mais objetivas, mais concretas, e eu sou muito pé no chão, sabe? Eu sou muito assim de olhar, eu já trazia dentro de mim uma inquietação de curiosidade, que hoje eu sei que era quase que uma inquietação científica mesmo, sabe? De conhecer, de aprender as coisas, de ter uma noção clara do que era verdadeiro, do que era achismo, do que era uma impressão apenas. E eu sempre fui muito atrás disso. Então, também no primeiro ano já da faculdade, eu já tinha decidido que eu ia fazer carreira acadêmica. Eu queria fazer especializações, eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado. E foi tão curioso que eu me lembro que a gente teve uma aula inaugural
no primeiro ano do curso, assim, a primeira aula, eram os diretores de cada uma das faculdades, então estava o diretor da medicina, o diretor da enfermagem, o diretor da fonoaudiologia, blá, 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 e o reitor da faculdade. E eu me lembro que eles fizeram lá alguns comentários a respeito da instituição, como era, como funcionava, e num determinado momento, eles abriram para perguntas. E eu fui uma das primeiras a perguntar, levantei minha mão, e a pergunta que eu fiz foi assim: existe algum curso de pós-graduação na área da fonoaudiologia? E aí o reitor começou a rir. Foi tão engraçado que ele falou: olha só, ela acabou de entrar na graduação e já quer saber da pós. Eu falei: pois é. Ainda ele virou e falou assim: ó, essa menina promete. Foi muito marcante para mim, porque eu já tinha mesmo esse interesse, Edgar. Eu olhei para aquilo e falei: não, eu quero conhecer isso a fundo, eu quero me diferenciar nessa carreira, nessa profissão. Eu quero fazer a diferença mesmo, eu quero ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito mobilizada pela questão da ajuda ao outro. Entendo. É uma coisa que me move, eu digo assim, que é o meu propósito mesmo, sabe? Mais importante, que é colocar aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, a serviço do outro. É onde eu entendo aí que eu mais me insiro nesse mundo, nessa missão. E para mim, Edgar, nossa, assim, é muito gratificante quando eu percebo as pessoas que eu acompanho e quando eu noto a diferença que a gente consegue fazer na vida dessas pessoas. Eu imagino. A mudança de postura, a mudança da forma como a pessoa se coloca, mas principalmente a mudança interna. Sabe? Aquele nível de satisfação que a pessoa alcança, a autoconfiança, que, nossa, eu me sinto muito feliz de participar desses processos com diferentes pessoas, em diferentes níveis, de diferentes locais. Então, era a minha intenção maior, e aí eu realmente me dediquei a conseguir, graças a Deus, fazer aí carreira acadêmica. Eu fiz especialização em voz lá na Unifesp, fiz especialização em audiologia, que na época eu gostava muito das duas áreas, lá na Santa Casa, em audiologia. E aí, quando eu fui para o mestrado, quando eu ingressei no mestrado, eu entendi que eu teria que fazer uma escolha, porque realmente são duas áreas com um volume muito grande de conhecimento. E eu entendi que para poder me dedicar efetivamente, para me desenvolver, eu teria que fazer uma escolha mesmo. Não ia dar para eu tocar da mesma forma com as duas. Aí eu fui para a área de voz. E na área de voz me encontrei, assim, é o que eu adoro, é o que eu gosto de fazer mesmo. E a partir da experiência na área de voz, eu também sempre gostei mais de lidar com adultos. Era até engraçado na época da faculdade, porque minhas colegas, em geral, diziam assim: que isso, adulto é muito complicado de atender. É mais legal atender criança, até porque se a gente lá na hora, né, como estudante, a gente não está sabendo muito bem o que fazer, com uma criança, você conversa, você conduz de uma forma, de outra e tudo bem. O adulto cobra muito. Verdade. E é verdade, você sabe, assim, todo mundo que eu atendo hoje, mas já de um bom tempo para cá, são pessoas que se expõem, que têm a necessidade de se exporem. Então, são pessoas que normalmente são referências nas suas áreas de atuação. Tanto o lado dos jornalistas, que eu atendo há muitos anos, né, preparo vários jornalistas, como as pessoas que normalmente até eles acabam entrevistando, os porta-vozes, Sim. As pessoas significativas na área da política, na área do esporte, na área executiva, empresarial, até profissionais liberais que atuam, né? Então, são pessoas assim que se desenvolveram muito também. E se o adulto é mais desafiador de ser atendido, um adulto preparado, meu amigo, aumenta ainda mais o desafio. Então, eu digo que eu não tenho sossego na minha vida, porque eles sempre questionam, eles sempre querem saber por que eu estou propondo uma coisa ou outra. E, ao contrário de me deixar incomodada, essa característica me movimenta, me mobiliza, porque eu estou sempre atrás de conhecer coisas novas, de entender coisas novas, de me antecipar a eventuais necessidades ou demandas deles. Então, assim, eu sou
absolutamente motivada e me sinto muito feliz por estar em contato com essas pessoas que eu acabo atendendo, orientando. Parece não. A gente percebe o quanto você é movida por desafios. Porque a forma como você conduziu a sua transição escolar para o ensino universitário, como você se dedicou, como você teve que superar barreiras, inclusive de nível educacional, Sim. porque o ensino público não te preparou 100% para isso, e a todos nós. E depois, olhando para a carreira acadêmica, o quanto você já ali no primeiro ano de fono já vislumbrava pós, mestrado, doutorado. Então você já tinha desafios que você mirava para alcançar. Depois, quando você foi escolher também a sua área de atuação e também o perfil do público que você gostaria de atender, você escolheu o mais desafiador. Verdade. Da onde vem essa sede por desafios? Nossa, Edgar, puxa, não sei te dizer exatamente, sabe? Parando assim para pensar, isso me mobiliza muito. É algo que me coloca em ação, sabe? Não sei, eu acho assim que quando eu estou em contato com alguma coisa que me parece fácil ou simples, não mexe tanto Não comigo, brilha não. tantos olhos. Não brilha tantos olhos. É curioso, né? Você está falando isso de onde veio. Eu tenho duas questões que eu considero relevantes em relação a isso, que são meus pais. Ok. Minha mãe sempre foi muito cuidadora, muito cuidadosa e muito assim, nossa, de nos atender em qualquer necessidade básica, assim. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca esqueço, ela ia no local onde eu estava lá e ela levava comida, passava um pouquinho, ela levava um lanche para ver se eu estava com fome. Ela sempre teve essa característica. E eu tenho 2 irmãos, né? Um mais velho e um mais novo, eu sou a filha do meio, única filha, única mulher. E era um barato, porque assim, a minha mãe entendia que os meus irmãos iam estudar muito e tudo mais, e que eu, puxa, mulher, é mais interessante fazer uma coisa mais simples. E você sabe, eu acho até que por birra e por teimosia da minha parte, eu olhava aquilo e falava assim, eu me lembro que a minha mãe me estimulava muito a fazer o curso normal. Naquela época tinha muito isso, né? O magistério. Então ela falava assim, Helenizinha, faculdade já é uma coisa assim mais complicada, por que você não faz curso normal? É tão bacana, você vai dar aula para criança. E eu falava, não, mãe, não quero, não é isso que eu quero fazer. É uma profissão maravilhosa, eu adoro, tanto que eu fui professora durante muitos e muitos anos, mas não quero dar aula para criança. Não, eu quero estudar, eu quero me aprofundar e tudo mais. Então, esse é um dos pontos que eu considero assim que me mobilizaram a fazer mais. Porque eu queria mostrar que, poxa, daria para eu fazer outras coisas, eu tinha vontade, tinha intenção e, claro, tinha todas as condições para fazer. Já o meu pai, Edgar, ao contrário, meu pai era uma figura, assim, ele era muito de me colocar para frente mesmo. Sabe? Ele não conseguia me ver chorando. Ele ficava muito mal. Se eu, por alguma razão, eu chorasse perto dele, ele, até para se proteger, eu diria, para não ter que ficar me vendo naquela condição, ele vinha e falava assim, o que é isso? Isso aí é postura de perdedor. Você não é uma perdedora, você é uma vencedora. Para com isso e não sei o quê. Vai lá, mete a cara, não sei o quê. Então, é interessante, porque eu tenho convicção também que esse comportamento do meu pai me mandou muito para frente mesmo. Sim. E eu sabia que ele confiava nisso, que ele sabia que eu tinha condição. Então, eu acredito que isso acabou também me mobilizando. No caso da minha mãe, por teimosia, por birra. No caso do meu pai, porque, claro, eu queria corresponder à confiança que ele tinha em mim. Pode ter a ver com isso. Sim. Acredito que possa ter a ver aí. Você perguntou agora, eu comecei Com certeza pensar, tem relação, porque né? o meio, ele acaba nos moldando. É verdade. Né? A gente recebe os inputs aí de Sim. outros, do que a gente ouve, do que a gente conversa, do que a gente lê e absorve, e isso, de alguma forma, vai cristalizando alguns Sim. comportamentos. Né? Não, e você sabe que com essa história de ser professora, de dar aula e tudo mais, quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava, quando eu estava no segundo colegial, primeiro colegial, não me lembro, eu fiz vários cursos no SESI, na época. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu ia para o SESI, que eu não conseguia ficar muito parada, não. Aí lá eu fiz enfermagem,
puericultura, tudo curso técnico, nutrição, fiz relações humanas, era um curso muito legal. Fiz vários cursos. E eu comecei, com 15 anos, a trabalhar numa escolinha de criança, onde eu ajudava a cuidar dos bebês, na escolinha. E aí, quando eu entrei na faculdade, a Unifesp é integral. Eu tinha aula das 8 da manhã às 18. Uau. E aí, eu não tinha como trabalhar, mas eu precisava trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu prestei um concurso na prefeitura para ser professora do antigo Mobral, que é a educação de adultos. E até, nossa, eu fiz uma traquinagem na época, porque assim, tinha que ter 18 anos para prestar. Mas a gente sabe que no serviço público, muitas vezes, quando você é aprovado num concurso, às vezes leva um tempo até te chamar. Exato. Eu tinha 17, falei, beleza, eu vou fazer. Se eu passar, até eles me chamarem, eu vou ter 18. E foi hilário, Edgar, porque eu fui bem, eu passei num dos primeiros lugares, e eu fui chamada muito rapidamente, fiquei com a maior cara de tacho lá, porque eu não tinha a idade. E eles ficaram bravos comigo, porque eles falaram que eu não deveria nem ter feito a prova, aquela história. Deus. Aí eu falei, bom, mas eu já fiz, tá aí, então quando eu fizer 18 eu vou. Então, em maio, eu fiz aniversário, dia 4 de maio, e aí eu fui, isso foi em fevereiro. Aí eu fui e comecei a dar aula. Então eu dava aula à noite no Mobral. Por coincidência, ou por sorte que eu tive na época, eu consegui ser transferida para dar aula lá no prédio da Unifesp. À noite, lá tinha, no Hospital São Paulo, tinha algumas salas de aula que a Unifesp cedia para a Prefeitura de São Paulo para fazer essa aula. Nossa, Edgar, era assim, para mim era um sonho, era uma experiência muito legal, porque, olha só, nós tínhamos porteiros de prédio que faziam o curso, tinha auxiliares de enfermagem, que ainda não tinham o primário completo, tinham faxineiros do Hospital São Paulo, tinham empregadas domésticas do bairro. Então, assim, era um povo muito interessante. Eu adorava conviver com eles. E eu dei aula no Mobral por muitos anos. Eu acredito que eu fiquei uns 8 anos dando aula. 8, será que chegou a 10? Não, acho que foram 8 anos. 8 anos. E aí, o que aconteceu? Eu me formei, comecei a fazer a minha especialização, tive uma ajuda, assim, um empurrão maravilhoso de uma professora minha da faculdade, professora Zelita, maravilhosa, que, quando eu terminei o curso, ela me chamou para atender no consultório dela. Imagina, um sonho, porque eu não teria a mínima possibilidade de abrir um consultório na época, de jeito nenhum. E aí eu comecei a atender um período da semana, depois peguei 2 períodos, né? Fui conseguindo mais pessoas, fui aumentando e tudo mais. E, ao mesmo tempo, fazendo a especialização lá na escola e dando a minha aula à noite no Mobral, toda a noite. Era das 7 às 9h30 da noite, tá? E aí, eu terminei e comecei a trabalhar mais vezes no consultório e tudo, mas, assim, o consultório era uma renda que era uma renda incerta, vamos dizer. Eu não sabia, eu não tinha um salário lá. Pois é. E eu tinha muito receio, porque eu sou muito pé no chão, Edgar. Então, eu falava assim, não, eu só vou sair quando eu tiver um outro trabalho fixo, com a minha carteira lá bonitinha, com o meu salário, né, e tudo mais. E aí eu continuei, dava aula à noite, numa boa, e trabalhava o dia inteiro, estudava que nem uma louca, né, porque aí eu estava terminando a especialização, já queria entrar no mestrado e tudo mais. Conclusão, quando eu terminei a especialização, eu concorri a uma vaga para dar aula numa universidade, na Faculdade de São Camilo, na época. Sim. Tinha lá o curso de fono, e aí eles me selecionaram, fiquei super feliz, e eu comecei a dar aula na faculdade. E aí foi muito hilário, porque foi quando eu tive condição de sair do Mobral, de pedir a conta, né, lá na prefeitura, de encerrar meu contrato com eles. E eu me lembro que eu falei para minha mãe, olha só, você queria que eu desse aula no primário, eu dei aula no Mobral e agora eu saí para dar aula na faculdade, o que você está pensando? Foi muito engraçado. E aí fiquei na São Camilo, Edgar, por 10 anos. Foi uma época muito rica, muito interessante. Lá eu fiz mestrado, durante o tempo que eu estava na São Camilo. Eu cursei o mestrado, cursei o doutorado. Uau. Assumi a coordenação do curso de especialização em voz, que a faculdade criou, nós criamos lá na época. E foi um momento muito interessante. Conheci muitas pessoas,
Tenho, assim, ex-alunos que até hoje entram em contato. Ontem mesmo encontrei Cristina Félix, uma aluna super querida minha, que foi lá na TV, que ela trabalha numa empresa de audiologia, de proteção contra ruído e tudo mais, e a gente tem um trabalho em conjunto. E ontem estava com ela, até lembrando, né, da época lá da São Camilo. Fiquei 10 anos na São Camilo, saí da São Camilo, fui para a PUC. Dei aula 15 anos na PUC, no curso de fonoaudiologia, no curso de especialização em voz deles e no curso de jornalismo, que foi, assim, para mim, uma experiência muito rica também, muito interessante. E aí, nos meus atendimentos na área de voz, no consultório mesmo, eu comecei a atender pessoas que usavam a voz profissionalmente e, dentre essas pessoas, um belo dia, eu recebi um jornalista lá no consultório. E foi interessante porque esse jornalista tinha um pólipo, que é uma lesão benigna nas cordas vocais. Ele estava recém-contratado na TV, lá na época, e ele ficou com medo, com receio de fazer a cirurgia, porque pólipo, normalmente, a gente indica, né, orienta a cirurgia quando a pessoa sente que chegou num ponto e que não dá mais para melhorar, aí a gente costuma orientar, né, o otorrino encaminha para a cirurgia. E aí ele estava com receio e o otorrino indicou para mim e falou, ó, dá um jeito nele porque ele não quer operar agora. E na época também, cirurgia de laringe ainda era algo mais delicado, não era todo médico que fazia, sabe? Entendi. E ele tinha muito receio de fazer a cirurgia e mudar a voz, se alterar de alguma maneira. E aí eu fiquei com ele, nossa, foi muito legal, porque assim, ele era muito disciplinado, então eu pedia para ele fazer exercício 3 vezes ao dia, ele fazia 4, 5, 6, sabe? Sim. Ele estava muito feliz com a oportunidade de trabalhar na TV, na época, ele era lá da TV Cultura. E aí, ele estava super dedicado a melhorar, de qualquer maneira. E foi muito legal, ele melhorou muito rapidamente mesmo. E aí, um belo dia, ele chegou para mim, eu já estava passando o atendimento dele para quinzenal, porque ele estava muito bem. O pólipo não foi embora, porque não vai. Ele tem até hoje, aliás, eu tenho contato com ele até hoje. E não fez a cirurgia ainda? Não fez a cirurgia, porque diminuiu bastante, não atrapalha mais, está sob controle. Ele tá, a gente chama isso, Edgar, de voz adaptada. Ele está com a voz adaptada àquela característica laríngea. E resolveu que ele não ia operar mais, não ia mexer. Ele tem conforto para falar, a voz é clara, beleza, tá tudo bem. E aí, quando eu comecei a querer espaçar, ele falou assim para mim, puxa, Leni, eu estou muito contente aqui com o trabalho que eu estou fazendo com você. Minha voz está legal pra caramba, eu já não tenho cansaço, não perco a voz. Mas você sabe, né? Eu sou jornalista e, assim, quando eu gravo o off, tudo bem. Mas quando eu gravo a passagem, e principalmente se é link, nossa, eu me saio mal. E eu queria muito que você me cuidasse em relação a isso. Edgar, off, passagem, link... Juro, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. A mínima ideia. E na hora eu parei, até eu brinco, eu falo, eu procurei a legenda no pé, não tinha legenda. Aí eu respirei fundo, juro pra você, eu fiz a cara mais inteligente que eu pude na hora e fiz assim. Claro, lógico, não, vamos trabalhar com isso. Então tá ótimo, venha na semana que vem no seu horário normal. E ele foi embora, nunca vou esquecer, foi uma quarta-feira. Eu fui para a Unifesp, que nem uma doida. Nessa época, meu consultório era perto da Unifesp. Aí eu fui correndo para lá e fui para a biblioteca. Falei, tem que aprender, o que é isso? Dei com os burros na água, porque a Unifesp é uma universidade mais voltada para a área médica. E não tinha nada sobre jornalismo. Zero. Aí eu falei, vou para a PUC, né? Vou lá para a PUC, que eu sei que a PUC tem um trabalho forte, sólido, na área da voz profissional. Fui para a biblioteca da PUC. Olhei... Cara, não encontrei nada sobre atendimento fonoaudiológico no jornalismo. Tinha com atores, tinha com cantores, mas não tinha nada com jornalista. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Isso era quinta-feira. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Puxa vida, quando a gente atende um professor, a gente tem uma noção clara do que é dar uma aula. E a gente costuma até assistir uma aula ou outra para a gente poder, né, ver como que a pessoa está se saindo lá. Quando é um ator, eu costumo ir ao teatro para ver o ator se apresentando. Quando é um cantor, a gente vai no show, para tudo. Eu preciso ver esse cara atuando. Aí eu liguei para ele na quinta tarde, falei, querido, olha só, nesse nosso projeto de cuidar de você nessa outra parte aí, eu quero combinar com você para te acompanhar num dia de trabalho, para observar como é que você está se saindo, como é. E aí foi bárbaro, porque assim, a televisão...
é um mundo muito fechado. Exato. A gente não tem acesso, né? De chegar lá, bater na porta e entrar. Não tem. E aí ele falou, claro, eu vou falar pro pessoal aqui da TV e o motorista vai te pegar antes de me buscar. Falei, nossa, que chique isso. Acho que é o máximo já. E foi bárbaro, Edgar, porque aí eu comecei a ver a rotina desses caras. Então, por exemplo, a hora que eu cheguei, e ver como as coisas marcam, ele ia fazer uma matéria, uma reportagem, sobre uma rebelião de menores na FEBEM de Franco da Rocha, que nem existe mais. Então, eu cheguei na emissora com ele, aí ele falou, olha, Leni, a pauta é a rebelião na FEBEM. Aí eu entendi que a pauta era o tema, era o assunto que ele ia. Então, tem todo um vocabulário da área, né? Exato. Aí ele falou, vamos para lá que o negócio tá pegando. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou me arrepender e voltar para trás, porque a rebelião na FEBEM, né? Que medo, né? Aí fomos, chegamos lá, aquela folia, gente correndo para lá e para cá. Aí ele chegou e começou a falar com algumas pessoas. E ele falava, Edgar, e anotava. Falava e escrevia. Aí ele vira pro cinegrafista, porque eu colei no cinegrafista, né? Eu tava lá meio receosa do ambiente, eu fiquei lá quietinha do lado dele. Aí ele chegou pro cinégrafo e falou assim, vamos gravar a passagem, eu tô pronto. Eu falei, uau, vou descobrir o que é passagem. Aí eu vi que ele pegou as anotações dele, ficou dando uma ensaiada básica lá. E aí o cinegrafista falou qual era o melhor lugar, onde que a luz era melhor, cenário melhor. Ele falou, tô pronto. Aí ligou a câmera e ele começa a falar de maneira improvisada. Estamos aqui no prédio da FEBEM de Franco da Rocha, onde está acontecendo uma rebelião de menores. Os menores estão revoltados, reivindicando melhores condições de convivência aqui dentro. Para você ter uma ideia, eles estão em salas que comportam cerca de 12 pessoas e a gente tem salas com 20, 25 menores no mesmo local. É realmente uma condição ruim, blá, 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 blá. Ok, foi a passagem. E eu pensei, yes, consegui ver o que é a passagem. Aí ele começou a gravar, ele falou, vou gravar as sonoras. Beleza, sonora. Aí ele começa a entrevistar algumas pessoas que estão lá, cinegrafista gravando. Eu falei, ele vai usar isso para compor a reportagem. E aí ele terminou, falou, bora, vamos para a emissora, que agora só falta o off. E eu, yes, só falta o off. Voltamos para a emissora. Lá ele se sentou, escreveu um texto na máquina, era máquina elétrica ainda, no computador. Ele datilografou, não era digitou. Olha ele isso. Datilografou. E aí ele falou para mim, vamos comigo para a cabine? Aí eu vi que o off era o momento onde ele estava dentro de uma cabine acústica, com um texto em mãos, e ele ia ler aquele texto. Aquele texto ia descrever as imagens que o cinegrafista tinha feito. Aí eu falei, nossa, que desafio que esses caras têm. Porque uma reportagem, quando vai para o ar, ela tem a passagem, que é uma coisa que foi fruto de uma fala improvisada no meio da muvuca. E ela tem o off, que é fruto de uma leitura dentro de uma cabine, logo depois do que aconteceu, ou seja, já fora da muvuca. Sim. E eu considerei, Edgar, que aquilo era um super desafio de comunicação, porque para quem assiste em casa, tem que parecer que é uma história que ele está contando naquele momento. Exato, que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Pois é. E eu fiquei encantada, Edgar. Falei, gente, eu quero ajudar esse povo a se sair bem com esse tipo de desafio que eles têm, porque é muito desafiador. É uma coisa muito desafiadora. Aí, eu só fiquei na dúvida, ainda não tinha entendido o que era o link. O link, porque ele não tinha feito o link na FEBEM. Aí, eu já estava para ir embora lá, me despedindo, aí eu virei e falei assim, legal, nossa, foi bacana, depois vou te dar um feedback, fiz algumas anotações, quando você for lá para o consultório a gente conversa. Hoje não tem link? Com maior cara de besta, porque eu não sabia o que era. Aí ele virou e fez assim, Deus me livre, Leni, um dia puxado como esse, se eu tivesse que entrar ao vivo, eu ia morrer. Falei, o link é a entrada ao vivo. Beleza. Aí descobri, né? E a partir dessa oportunidade, Edgar, foi muito interessante, porque jornalista tem algumas características. Eu amo jornalistas, tá? De uma forma geral, eu adoro. É um povo, assim, muito justo, normalmente, porque eles aprendem, eles foram moldados a sempre escutarem os dois lados das histórias. Então, eles são caras muito justos. Eles são super curiosos, eles têm um interesse muito grande pelas coisas. Então, assim, eu adoro, a minha convivência com eles é muito boa. E eles têm uma outra característica também, que eles são muito fofoqueiros, tá? Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu comecei a receber um monte de telefonema de jornalistas que queriam fazer o trabalho de fono.
E aí eu falei, vou ter que aprender a lidar com isso, né? Eu formava alguns grupos na época, aí fui estudando, tentando ver cada vez mais, fui estudando a área do jornalismo propriamente, e aí eu comecei a abrir a minha cabeça da questão da voz para essa questão mais ampla da Sim. comunicação. E aí eu comecei a estudar corpo, eu comecei a estudar comunicação não verbal, comecei a estudar a questão das palavras, da organização das mensagens, e fui Abrindo um leque que não se limitou à fonoaudiologia. Sim, exato. Foi uma coisa mais ampla, porque eu tinha essa demanda. E eu tinha vontade de ajudar essas pessoas nesse nível. De uma forma holística, 360 Exatamente. graus. Agora, antes de você continuar com essa linha de raciocínio e essa história que está interessantíssima, fazer um gancho aqui, fazer um link com esse desafio que você encarou numa oportunidade que surgiu. E você, obviamente, percebeu que não estava 100% preparado, até pelos termos, pela área de atuação. Você nunca tinha atendido ainda um jornalista. A gente já entendeu que você adora desafios, tal, mas o quanto que a vontade de fazer algo diferente, de contribuir para a vida profissional e até pessoal de outra pessoa, te ajudou a encarar esse desafio e pensar, poxa, eu posso aprender. Eu não estou pronta, mas está tudo bem, sabe? Se não estou pronta e está tudo bem. Sim. Como é que é isso? Olha, Edgar, é assim, a primeira coisa que me mobiliza é justamente isso, essa questão. Eu posso ajudar, eu quero ajudar. Então, eu vou encontrar os meios que eu precisar para isso. Eu vou observar, eu vou ficar atenta, eu vou ver como funciona. Poxa, eu não atendia até então jornalistas, mas eu já estudava comunicação, eu já tinha uma noção muito boa da questão da fisiologia da produção da fala, eram coisas que eu já dominava e conhecia bem. E eu pensava assim, poxa, é melhor eu assumir esse desafio e procurar oferecer alguma coisa com base científica, com estudo, com pesquisa, do que deixar esses meninos aí serem orientados por, sei lá, né? Que era uma coisa que existia muito. Até porque, você sabe bem disso, a área de comunicação é uma área muito ampla e tem pessoas de diferentes formações que acabam atuando. Cada um com seu padrão de contribuição, cada um com suas características de formação e etc. Eu acredito que isso é extremamente rico, né? Porque é uma área que as demandas são muito variadas. Eu aprendo demais com pessoas da área de comunicação de outras formações, considero super rico isso, né? Mas eu encasquetei que, assim, poxa, tem lá uma questão, que essa voz sai de um corpo, e eu conheço de corpo. De corpo eu conheço. Sim. Então, eu vou procurar entender o que se passa. Entendi rapidamente que eu teria que conhecer muito também sobre cérebro. E eu conhecia sobre cérebro a parte fisiológica, conhecia muito bem sobre anatomia, porque eu adorava anatomia, estudava muito anatomia. Conhecia muito bem sobre esse substrato orgânico, né, como a gente chama, mas eu sabia que tinham coisas além. E aí eu comecei a me interessar pelas funções mentais, pelo funcionamento propriamente do cérebro, por entender como que a comunicação se manifestava lá dentro, que tipo de coisa que era acionada. E aí eu falei, não, eu tenho boa vontade, eu tenho uma boa base, que graças a Deus a Unifesp me deu uma super base. Falei, eu vou atrás e vou fazer. E o que mais me mobilizou efetivamente foi a vontade de ajudar. Porque eles falavam, nossa, eu já fiz fono, mas assim, não tinha nada a ver com o que você mostra, era uma coisa muito diferente, que eu não via muita relação. Porque, claro, as pessoas estavam, né, tentando, né? Nós todos estávamos tentando, inclusive eu, não é? Então, eu comecei a falar, puxa, eu quero melhorar nisso, eu quero me aperfeiçoar para poder oferecer alguma coisa bacana. E aí foi muito legal, porque na época eu fui para a TV Cultura, eu fiquei uns bons 3, 4 anos na TV Cultura, nessa época. Lá eu tive acesso, porque aí é um mundo que se abre para você. Aí você está dentro da emissora, nossa, era maravilhoso, porque aí eu acompanhava a gravação dos jornais, eu ia com eles para a rua, eu ia para a cabine gravar off. Então, eu observava. E, na época, já dando aula na São Camilo ainda, nessa época, eu incentivava alunos meus
da pós que eu orientava, das especializações, ou até dos TCCs, trabalho de conclusão de curso, eu instigava as pessoas a estudarem melhor sobre isso. Falava, gente, é uma área nova, vamos dar uma pesquisada? Porque é legal a gente ter um substrato. Então, eu orientei, na época, Edgar, vários trabalhos científicos. Então, eu levava meus alunos na cultura e a gente acompanhava um grupo de profissionais, aí a gente colhia informações, a gente gravava a voz dos caras, a gente orientava, a gente comparava off com passagem, sabe? Sim. Eu comecei a estimular uma galera grande a criar conhecimento nessa área, a buscar cientificamente desenvolver. Orientei muitos TCCs nessa área. Passou um pouco mais de tempo, eu fui para a PUC, e na época que eu entrei na PUC, eu entrei para dar aula no curso de fono, numa disciplina que era uso profissional da voz, e coube a mim o trabalho de rádio e TV, que era, nossa, o que eu mais fazia na vida. E aí foi muito rico, porque aí eu tinha que estudar para ensinar os alunos, Sim. não é? E descobri na época que, diferente da Unifesp, que era a minha faculdade de base, que é onde eu tinha tudo muito voltado para a área médica, para a área de saúde, lá na PUC tinha um hall imenso de cursos. E tinha, claro, jornalismo e, consequentemente, TV PUC. Falei, meu Deus do céu. Aí eu fui na TV PUC, eu com a minha cara de pau. Na época, Gabriel Prioli era o diretor da TV PUC. E eu falei, olha, eu tenho alunos interessados em aprenderem como atender jornalistas. E eu sei que você tem jornalistas aqui que estão começando e que se beneficiariam de atendimento. O que você acha da gente fazer um convênio aqui, de eu trazer meus alunos, eu e minha cara de pau? Aí ele achou ótimo. Comecei a dar aulas práticas, aí foi maravilhoso, porque aí era conhecer a coisa acontecendo lá na prática, né? E aí, um belo dia, o Gabriel me chamou e falou assim, Leni, a gente criou um problema. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, é que é o seguinte, muitos dos nossos repórteres da TV PUC são alunos do último ano do curso. E eles estão contando para os colegas que estão fazendo isso. E o pessoal está interessado. Eu falei, uau, o que a gente faz, Gabriel? Ele falou assim, olha, uma forma interessante é a gente pensar de você oferecer um módulo para o jornalismo optativo. Tem as disciplinas optativas da casa, você oferece um módulo optativo. Até eu me lembro bem que ele falou, a gente precisa de pelo menos 15 alunos para a gente abrir a turma, e no máximo 25. Ok. A gente propõe, se a gente não tiver quórum logo no primeiro momento, a gente oferece de novo no outro semestre e a gente vai batalhando. E eu fiquei muito feliz, porque teve tanta procura, tanta gente interessada, que a gente abriu 2 turmas, uma de manhã, uma de tarde, Caramba. com o número máximo. E durante, Edgar, 15 anos, ou seja, 30 semestres, foi essa vida. Eu tinha 2 turmas, uma de manhã, uma de noite, uma quarta de manhã, uma quinta à noite, de jornalistas nos meus módulos optativos. Uau. Aí foi muito legal. E logo em seguida, surgiu a oportunidade do trabalho lá na TV Globo. E para mim foi muito legal, fiquei muito feliz. Eu passei por um processo seletivo lá, fiquei muito feliz de ter sido escolhida. Estou lá há 22 anos, né, atendendo lá o meu povo. Aí pronto, aí não tinha mais jeito. Eu tinha que realmente me aprofundar e conhecer mais e melhor. E aí, muito rapidamente, a partir do contato com o povo do jornalismo, eu comecei a ter uma demanda que era assim, puxa, Leni, a gente tem um cara hoje que vai ser entrevistado aqui no programa, é um economista, ele é bárbaro, super titulado, mas ele fala muito mal. Você pode dar uma força? E aí eu comecei a dar uma força para os entrevistados. As empresas de onde vinham esses caras começaram a perceber que aquilo tinha valor, tinha importância, e eu comecei rapidamente também a ter uma segunda demanda, que é a demanda em relação aos porta-vozes. Perfeito. Hoje, Edgar, é o que eu mais faço na vida. Então, eu atendo jornalistas e eu atendo porta-vozes, pessoas de destaque nas suas áreas de atuação, de diferentes áreas. Hoje é a minha prática. E o que muda do atendimento do jornalista para o porta-voz na empresa? Os conceitos e fundamentos que você trabalha são os mesmos, de forma básica, mas quais são as particularidades aí desse atendimento? Eu trabalho com a comunicação de uma forma bem ampla. Eu costumo dizer, né, que assim, o meu foco é considerar que comunicação gera percepção
Isso é importante porque é algo muito rápido, que já acontece nos primeiros segundos. É algo inconsciente, que o outro não sabe muito bem porquê nem como, mas ele registra a impressão. E um ponto que eu considero fundamental. Toda vez que nós somos impactados pela comunicação de alguém, a gente reage. A gente responde de alguma maneira. Então, eu digo a eles, tanto aos jornalistas como aos porta-vozes, né, que a qualidade dos retornos que a gente obtém depende basicamente da impressão que a gente gera. E aí, eu apresento a eles, isso é comum aos 2 grupos, os 3 grupos de recursos que a gente sabe que compõem a expressividade da nossa comunicação, que são os verbais, escolha das palavras, organização da mensagem, os não verbais, que tem a ver com a imagem, com postura, gesto, expressão, e os vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala, tom da voz, velocidade de fala, etc. E aí eu trabalho desenvolvendo cada um desses 3 grandes grupos e, especialmente, eu trabalho com o uso harmônico e coerente entre eles, que é o que traz uma comunicação bacana. Agora, eles têm demandas diferentes. Por exemplo, o jornalista de TV, ele tem essas condições relacionadas, por exemplo, à leitura. Então, aí eu já começo com a questão do texto. Ele vai ler o off dentro da cabine, só que essa leitura tem que parecer fala espontânea. Isso. Para quem está assistindo, tem que parecer que o cara está conversando com ele. Então, assim, a gente lida com questões desde a base do texto. Esse texto é um texto com cara de fala ou com cara de escrita, né? Com cara de leitura. E aí a gente trabalha com essa formatação para que o texto tenha um perfil parecido com a fala. Tá, e na passagem, ele tem que memorizar algumas coisas que ele vai falar. Então, eu trabalho com essa questão, por exemplo, da memorização, de uma forma interessante dele lidar. Por exemplo, orientando a não decorar a frase inteira, mas pegar os pontos principais, os tópicos principais, e na hora improvisar de uma forma mais espontânea, mais natural, para a comunicação ficar melhor. Perfeito. Na apresentação, aí sim, são demandas bem específicas. Já com os porta-vozes, a gente lida mais com questões relacionais. Então, como que é a questão dele dentro de uma empresa, por exemplo, com seus pares, com os subordinados, com os superiores? A gente lida com demandas como dar feedbacks, motivar a equipe, engajar a equipe, avaliações, condução de reuniões. Então, assim, as demandas são diferentes, né? A base maior é a comunicação. Sim. A gente quer que eles se saiam bem, se comunicando de uma forma efetiva que atinja bem as pessoas. Interessante, porque quando você ampliou o teu leque de atuação a partir da área de fono, você passou a atender demandas que não necessariamente têm um viés de fono. É verdade. Sim, É? E uma dessas, que foi algo pelo qual eu me apaixonei e trabalho, e estudo e escrevo sobre, são os aspectos da liderança. Pois é, ia chegar nisso agora, Né? que É a inclusive liderança. é tema de livro, né? Sim, sim. Então, eu tenho uma história com livros, assim, que eu gosto muito. Eu sou uma rata de biblioteca, eu sou uma rata de livraria, eu adoro, eu compro livro pra caramba, eu tenho um monte de livro, assim, eu leio muito. E eu sempre tive vontade de escrever, sempre. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu tinha diário, sabe aquelas coisas? Sim. Desde pequena, eu gosto muito. Quando eu sento e coloco uma coisa, antigamente no papel, agora no meu laptop, eu sinto que eu organizo as minhas ideias, eu retenho melhor. Então, eu gosto muito, eu sempre escrevi muito. As primeiras publicações, na verdade, foram textos, ou melhor, capítulos de livros mais técnicos, mais voltados para a área da fonoaudiologia. O primeiro livro que eu fui organizadora foi um livro sobre os nossos estudos e os nossos encontros com os colegas fonoaudiólogos que atendem jornalistas. Eu coordenava o trabalho, na época, desses profissionais nas diferentes afiliadas lá da emissora, e aí a gente tinha encontros anuais que eu promovia lá, e, a partir desses encontros, eu pegava temas e convidava os colegas a escreverem sobre, e eu organizei 3 volumes, na época, que foram as 3 primeiras publicações sobre fonoaudiologia e telejornalismo. Fiz um outro em coautoria com a Cláudia Cotes, que é uma colega lá de Campinas, com a Débora Feijó, que é lá do Rio, que era
esse destinado a jornalistas, que é o Voz e Corpo na TV, que era um livro já voltado para as pessoas que tinham interesse em desenvolver a própria comunicação. Perfeito. Passou mais um pouco, eu super interessada na questão da expressividade, foi quando eu saí mais da voz para abrir o olhar e a escuta, eu organizei o Expressividade, que é um livro onde eu convidei vários colegas que atuavam com televisão, com rádio, com cantor, com teatro, com media training, uma série de coisas, e saiu Expressividade. Aí, eu já fazia, na época, vários trabalhos em conjunto com o Milton Jung, que, além de ser um parceiro de trabalho bárbaro, é um amigão, adoro o Milton. E a gente discutia muito, a gente falava muito sobre as nossas impressões. Ele também é um apaixonado pela área de comunicação. E um dia a gente falou, puxa, tem tanta coisa que a gente discute, que a gente fala, vamos sentar e organizar essa história? E aí a gente fez juntos, a 4 mãos, o Comunicar para Liderar. Perfeito. Na mesma época do Comunicar para Liderar, a Rádio CBN me chamou, me convidou para fazer uma coluna, um quadro, como se diz no rádio, onde toda semana eu converso com o Sardenberg e com a Cássia Godoy sobre o tema comunicação e liderança. Nossa, aí foi maravilhoso, porque assim, eu tenho essa obrigação moral e cívica de toda semana responder pergunta de ouvinte, levar algum tema legal, interessante, e você pode imaginar que toda semana é bastante, né? Então, assim, eu estou sempre ligada, estudando, fazendo. Aí, depois de alguns anos da coluna, os ouvintes pediam muito que a gente colocasse no papel. Poxa, por que vocês não publicam um livro? Blá, blá, blá. E foi uma experiência muito gostosa. Aí a gente fez o Comunicação e Liderança, esse em parceria com o Sardenberg. Vai sair um segundo volume logo, logo. A gente já está com baita material para organizar, para colocar, né, para publicar. Então, foi o Comunicação e Liderança. E a publicação mais recente foi fruto de um contato meu com o Kovalik, que é super querido. Ele ia lá na minha sala para eu atendê-lo. Ele tinha acabado de voltar do Japão, com a cabeça fervilhando de ideias, de histórias. Como eu te falei, jornalista é curioso. E lá ele conheceu coisas, imagina, né, muito diferentes, uma cultura bastante diferente da nossa. E ele ia na minha sala, sentava lá e ele me contava alguma coisa e eu falava assim, nossa, Kova, que interessante. Você sabe que isso que você está me contando tem uma base aí de comunicação legal, que é o princípio tal, que é a teoria X. E ele começou a achar interessante, ele já estava interessado em publicar as histórias dele, e na mesma época ele teve contato com o professor Robson, que é bárbaro. O Robson é um professor de neurociência da FGV. E a neurociência tem explicações lindas, né, sobre processos, sobre coisas do nosso dia a dia. E aí ele teve a ideia da gente se juntar para fazer o livro e convidou a Cíntia Borsato, que na época ela era editora do Jornal Nacional, e ele escolheu a Cíntia, convidou a Cíntia para olhar o material que nós tínhamos e para organizar. E a gente chegou a um formato que acabou ficando leve, gostoso, segundo os feedbacks que a gente tem, né, dos leitores, que é o seguinte, a gente tem a história contada pelo Kovalik, do jeito que ele viveu. Na sequência, tem um box meu explicando o suporte científico da comunicação, dos estudos de comunicação relacionados àquela história. E, na sequência, tem o box do professor Robson com o embasamento da neurociência. Uau! Entendeu? Então, esse livro se chama Seja Inesquecível, meu xodozinho agora, né, que é o mais recente. E eu estou com 2 projetos já em execução que devem ficar prontos até o final desse ano. Um livro sobre liderança feminina, que eu estou fazendo em parceria com a Cássia Godoy, que fala comigo lá na rádio, né, sobre o tema. E um outro é um livro que eu sempre tive interesse de juntar essa galera. É um livro onde eu falo mais relacionado às questões vocais. Tem o Thomas Brier, que é um baita estudioso da escutatória, maravilhoso, que fala sobre o verbal. O Thomas é incrível. Ele vem em agosto aqui. É mesmo? Nossa, então ele tá na França deve agora. te falar do projeto. Sim, ele está na França. E o Antônio Sacavém, que é um português que eu conheci em 2015. Eu fui lá para Portugal para fazer um curso de comunicação não verbal. Ele é bárbaro, ele faz estudos muito legais nessa área. Eu
tive a oportunidade de fazer vários cursos dele, de dar aula em alguns cursos dele também. Uau. Fico muito feliz com essa nossa parceria. E aí eu falei, puxa, se a expressividade vem do verbal, do não verbal e do vocal, nós 3 somos as pessoas que podem discutir sobre isso e tecer ligações sobre o tema. E aí, para organizar isso tudo e ter um olhar mais de fora, mais holístico, eu chamei meu parceiro, Milton Jung, para organizar com a gente esse material. Então, é uma publicação que vai sair com nós 4 esse ano, se Deus quiser. Uau. É. Esse promete, hein? Não é? Mais um, né? Todos os Mais seus um. livros são incríveis, mas tô curioso. Ai, que bom. Liri, eu ficaria aqui a tarde inteira, noite adentro, te ouvindo. Suas histórias são incríveis, a forma como você conta é cativante. Que Você bom. não só domina todos os andros e meandros da comunicação do ponto de vista acadêmico, jornalista, na área de fono, liderança, mas também você se comunica muito bem. E isso é algo que não se vê como obrigatoriedade na tua área de atuação. Se a gente olhar para Sim. a área de fonoaudiologia, a gente entende que nem todo fono É verdade. se comunica muito bem. Você precisou treinar, se desenvolver nessa área em algum momento da sua vida, ou sempre foi muito fluido e natural se comunicar com esse carisma todo? Edgar, mais ou menos, tá? Porque assim, eu sempre fui muito quietinha quando eu era pequena. Quando eu era criança, começo de adolescência, eu era muito tímida, assim. Eu era muito fechada, eu sempre fui muito reflexiva, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, que eram atividades que eu fazia mais sozinha Sim. mesmo, né? Nunca tive dificuldade para me relacionar, sempre me relacionei muito bem, gostava de estar com as pessoas, mas eu tinha essa questão aí. Às vezes eu ficava meio inibida, eu ficava meio, será que eu vou? Será que eu falo? Não sei das quantas. E aí eu resolvi que isso me atrapalhava a vida. Eu falei, não, eu vou sair dessa vida. Até meu filho, é um barato. Eu tenho um filho, ele está com 28 anos, ele é médico. E o Léo, ele é bem... Ele sempre foi mais quietinho também, nesse sentido, mais tímido. E era um barato, porque quando ele era pequeno, Edgar, eu falava assim, Léo, você está com vergonha? Vai com vergonha mesmo, cara. Vai lá, vai lá. É um desafio, vai com vergonha mesmo. E aí ele ia, depois ele voltava e falava, tá vendo que legal? Você conseguiu superar um desafio, Léo. Olha que bacana. Você tá com medo? Vai com medo mesmo, cara. Vai, mete a boca e vai, fala e não sei o quê. E assim, eu já tinha seguido isso comigo mesma. Sim. Por isso que eu aconselhava, né? Então, assim, o que eu identifiquei? Eu sempre ficava apaixonada de ver as pessoas que se expressavam bem, que se colocavam bem. Eu sempre senti necessidade de me preparar. Cada vez que eu era chamada para dar uma aula, uma palestra, eu falava, não, eu tenho que dar conta disso, vou me preparar. E sempre me dediquei muito a essa preparação. Exercício, eu sempre fazia muito, porque atendendo as pessoas eu fazia junto, né? Mostrava e tudo mais. E eu ia percebendo, puxa, que legal, esse cara entrou aqui, ele não articulava nada, ele falava com a boca fechada, assim, passava uma impressão ruim. Olha que legal, a gente olha para ele agora, dá gosto de ouvir. E aí eu fui incorporando, sabe, Edgar? Então, assim, eu sempre tive o cuidado em me preparar bem para as coisas. Sempre foi uma busca. Né? E agora, o que eu entendo de mais impactante, que é até algo que eu procuro passar para as pessoas que me procuram, a gente tem que ter, em primeiro lugar, um baita respeito à nossa autenticidade, à nossa história. Então, eu entendo que falar bem não é copiar o outro, né? Ter alguns modelos, claro, mas entender assim quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos de cuidado para ajustar e para ser verdadeiro na sua autenticidade, porque você só é verdadeiro quando você transmite aquilo que você é. E eu sempre digo que só fala bem quem é um bom ser humano, uma boa pessoa. Então, eu sempre falo para eles, gente, ó, tem que tentar aprimorar. As coisas todas que a gente faz na vida, a gente sabe, nós todos, não é, Edgar? A gente tem Exato. pontos fortes, que são legais da gente reconhecer. A gente tem pontos de melhoria, meu amigo, todo mundo, graças a Deus, porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria mais aqui. Exato. Então, assim, sabe... Procure ser um ser humano melhor. Procure olhar para as pessoas de uma forma diferente. Procure se colocar a serviço das pessoas. Quando você tem essa real intenção, eu acredito que na sua comunicação, você sai do foco em você, sabe? Quando você coloca o foco no outro, você entrega o seu melhor intuitivamente.
É o que eu acredito e é o que eu busco orientar, estimular as pessoas a fazerem, entendeu? Eu acredito Então, muito nisso também. essa vontade, né, de você, puxa, mostrar o tanto que aquilo que você sabe, que você conhece, pode ser importante, pode ser útil para alguém, mobiliza. E aí a gente traz o entusiasmo, a gente traz o brilho no olho. E a gente sabe que comunicação contagia, né? Verdade. Então, quando você fala dessa maneira, normalmente o outro te escuta assim também. Pois é. E se torna visceral, né? Como você Pois falou, é. a comunicação, ela é a camada, né? Eu acredito nisso, assim como você, a camada externa de quem nós somos. Eu quero me comunicar melhor, começo mudando os meus comportamentos e atitudes, quem eu sou de Internos, fato. né? Sim. E aí a minha comunicação vai ser muito mais autêntica, natural, visceral Sim. e contagiante. Sim. Uau! Vamos pro nosso pinga-fogo, Uau, chegando aqui no tô final. ficando com medo do pinga-fogo Gente já, do hein? céu, que Tô papo com medo gostoso. desse pinga-fogo. Vamos lá. Vamos lá. Leni, o que te move a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa? A vontade de contribuir positivamente para a vida de alguém. Muito bom. E qual que é o filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Uau! Eu adoro cinema, adoro assistir a filmes. Tem muitos filmes que eu gosto, que eu assisti e que mexeram muito comigo. Se eu fosse destacar aqui, bom, eu gostei muito de assistir o Invictus. Eu entendo que o Invictus, que fala da vida do Nelson Mandela, é um filme que ilustra muito claramente as habilidades de um bom comunicador, em diferentes nuances, em diferentes situações. Discurso do Rei mexeu muito comigo também, um filme que aborda, né, de forma bem impactante o que é a pessoa ter uma dificuldade para se comunicar. Como isso mexe, né, com as pessoas. E filmes mais voltados para valores, né? Então, por exemplo, A Vida é Bela é um filme que me chamou muito a atenção, pelo fato assim de como quando você está mobilizado a servir alguém, ajudar alguém, proteger alguém, no caso era o filho dele, né? O filme se passa lá no campo de concentração e tudo mais, e ele quer que o filho não fique traumatizado com aquilo que está acontecendo, né? Como você consegue, por meio da comunicação até, se colocar de uma forma que atenda a esse objetivo. Então, a questão dos valores mesmo, de você olhar para o outro, de você buscar ser bom para alguém, né? Ser útil para alguém, acolher alguém. Uau, emocionante. E um livro, você já falou aqui, né? É uma fissurada em livros, bibliotecas e livrarias. Estou sempre lendo, pois é. Vai ser difícil você dizer agora um livro e por que ele te marcou. Um livro vai ser difícil. Eu me lembro, como se fosse hoje, do primeiro livro que eu li. Foi um livro dessa grossura, que se chamava Mulherzinhas, da Louise May Alcott, uma autora, se eu não me engano, inglesa. É um livro sobre a vida de 4 mulheres que me chamou muita atenção na época. Eu tinha uns 11 anos quando eu li esse livro. Era um livro bem grossão, assim. E ele me chamou muita atenção. Volta e meia eu dou uma revisitada. E, assim, eu sempre acho que os livros mais recentes são os mais interessantes, tá? Porque acho que a gente vai acumulando aquilo que a gente leu anteriormente. Eu estou lendo um agora, recentemente. Eu gosto muito das publicações do Irving Yalom, que é um judeu, psiquiatra, que ele escreveu Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer e outros mais, que foram baita sucessos, muito legais. Gosto muito da pegada dele, porque, assim, por exemplo, no caso do Quando Nietzsche Chorou, ele fala sobre coisas fictícias, mas o personagem é o Nietzsche. Então, ele traz pensamentos, ideias do Nietzsche numa ficção que ele criou, que é bárbara, é muito gostoso. São livros muito legais de ler. Na Cura de Schopenhauer, da mesma forma. E aí, eu estou lendo agora um que ele escreveu em parceria com a esposa dele, quando ela soube que estava com câncer, com mieloma. E ela é também escritora. E ela pede para eles fazerem um livro em conjunto. Se chama Uma Questão de Vida e de Morte.
Uau. que é maravilhoso. É um livro que traz reflexões muito fortes sobre a questão da nossa finitude, do nosso propósito, do que é que a gente está fazendo aqui nessa vida. Eu gosto muito. São temas que me encantam, que eu gosto esse é o que muito. está na sua cabeceira É o que eu hoje? estou lendo agora. Estou quase terminando. Estou lendo assim devagar, porque está muito bom, não quero que acabe. Eu faço isso também. Volta e meia eu tenho essas coisas. Muito bom. Um fato... Sim, Desculpa, pode... aí só tem que complementar dizendo Claro, que eu com sou uma vontade. louca por romance policial, eu adoro. E eu li a coleção inteira da Agatha Christie, 96 livros. Meu Deus! Eu adoro. Curiosidades lá de Leni pelo Quirinos. 30º eu já estava assim, conseguindo adivinhar quem era o assassino, sabe? Eu Sim. gosto muito da forma. E é uma forma interessante porque hoje eu até uso como exemplo, quando, por exemplo, eu preparo alguém para dar uma entrevista, eu falo assim, cara, você não pode começar rodeando, contando os detalhes para chegar no assassinato. Pensa no livro da Agatha Christie, eu brinco com eles. Comece contando do assassinato, depois você vai construir a teia ao redor. Então, primeiro a mensagem principal e depois o complemento. Porque senão você não atrai atenção, você não fisga a atenção do outro, Pois é, sabe? pois é. Então tem até algumas coisas, até nisso. É um livro que eu li menina, assim, adolescente, que eu adorava, li todos, devorei todos. Mas até esses me ajudam naquilo que eu escolhi, na minha área de comunicação. Sensacional, Leni. Conta pra gente um fato que marcou a sua vida para sempre. Uau! Nossa, são tantos os fatos, né? Pois é. Tantos os fatos. Eu imagino, com tantas histórias que você viveu, com tantas curiosidades. Olha, nascimento do meu filho, imbatível, né? Foi algo muito forte que mexeu muito comigo, transformou, modificou algumas coisas. Que mais que eu posso te trazer? Puxa, Edgar, você me pegou assim agora. O objetivo é esse mesmo. Fatos. Eu acredito, sinceramente, que todas as oportunidades que eu tive, sabe, de contato com as pessoas nos lugares onde eu atuei, foram coisas que mexeram muito comigo, foram coisas que me mobilizaram. Meu casamento, meu relacionamento todo, com certeza. Que coisa linda. Obrigado por compartilhar, viu, Leni? Eu sei que quando a gente traz as nossas histórias, né, mesmo fazendo conexões com o lado profissional, a gente não consegue separar de fato, Claro, né, as nossas vidas, né, em caixinhas. Não tem como. Né? E isso é marcante. Bom, vamos lá. Estamos chegando aqui no final do Pinga Fogo. Só tem mais 2 perguntas antes que as nossas emoções se aflorem. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Leni com 20 anos, o que você diria para ela? Com 20? 20 anos, eu estava no 2º ano da faculdade, tá? Eu diria, filha, vai fundo, é por aí, faça isso mesmo, com coragem, mete a cara. Porque assim, Edgar, eu tinha a determinação, mas certamente muito menos autoconfiança do que hoje. Em alguns momentos lá, eu olhava e eu pensava, eu quero, eu vou, meu Deus, mas será que eu consigo? Será que vai dar certo? Né? Então, talvez eu dissesse para ela, você está no caminho legal, garota, vai em frente, mete a cara, que as coisas acontecem. Muito bom. Bom, o que você quer que as pessoas falem de você quando você não estiver mais aqui, para fechar? Que lindo. Olha, Edgar, eu quero, de alguma maneira, ter marcado a vida das pessoas, sabe? Eu quero que elas se lembrem com carinho da nossa convivência. E é uma coisa muito gostosa que eu sinto que eu sou uma privilegiada nesse sentido, porque com a minha carreira, com o fato de eu dar aulas, com o fato de eu atender pacientes, né, treinar pessoas, etc., eu acabo tendo um bando de gente que já teve contato comigo, que já vivenciou experiências, e são pessoas que já hoje, antes de morrer, eu tenho a grata satisfação de encontrar e escutar coisas do tipo, puxa, professora, que bom te rever, você marcou tanto a minha vida, você foi tanta inspiração para mim. Nossa, isso para mim é um presente assim absurdo. E eu quero que, além disso, que eu sou muito realizada, graças a Deus aí na minha profissão, que ao morrer, as pessoas que tiveram um contato maior, meu marido, meu filho, meus sobrinhos todos, minhas afilhadas, eu tenho 5 afilhadas que eu amo, meus amigos, se lembrem
com saudade e com carinho pela lembrança de momentos que nós vivemos. Para mim, essa coisa da relação, do contato é muito forte. Tanto, Edgar, que eu tenho dito já muito nas oportunidades que eu tenho, né, de falar que a minha grande busca, quando eu lido com as pessoas, é por desenvolver uma comunicação que seja efetiva e afetiva. Tá? Eu considero que é fundamental que a gente tenha essa efetividade por meio da clareza, da tradução simples das ideias, daquilo que a gente quer transmitir, associada ao brilho no olho, ao desejo genuíno de gerar entendimento, de gerar aproximação, de gerar compreensão. Porque eu entendo que essa é a meta, esse é o objetivo maior de uma boa comunicação. É criar pontes, é encurtar distâncias. Então, eu não consigo visualizar uma comunicação eficiente se ela é só efetiva. Ela também tem que ser afetiva. Ela também tem que tocar a alma do outro. E a hora que você consegue estabelecer esse toque, você fica imbatível. Uau! Leni, você foi muito efetiva e afetiva. Eu vou encerrar por aqui porque eu estou começando a ficar embargado e quero te agradecer de fato, por essa aula, mas assim, é uma pós-graduação de comunicação e de histórias de vida. É fantástico te ouvir. Eu sou seu fã de carteirinha, você é uma sumidade na nossa área. E querido. Você sabe o quanto eu te admiro. E me inspiro muito em você para continuar a minha jornada, que está começando, né? Diante da tua, eu ainda sou um bebê e fico muito feliz e honrado de poder ter essa troca contigo. É sempre um prazer e um privilégio. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, Edgar. Eu que agradeço, estou muito contente de estar participando. Parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho. Você não tem nada de bebezinho nessa área, não. Você já é uma super referência para tanta gente. E isso é um serviço que você presta que é super relevante. Obrigada. Obrigado, e parabéns. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, qualquer que seja o canal que você está utilizando, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like e espalhe essa mensagem aqui incrível que a Leni deixou pra gente, para que mais pessoas possam ser impactadas por essa comunicação efetiva e afetiva. Bom, eu sou Edgar Caetano e esse é o Comunica Play. A gente se vê, sem mais delongas, no próximo episódio. Até lá! O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.